Amém? Tem alguém com sono aí? Diga amém. Opa, ouvi. Queridos, a gente escolheu esse tema porque está batido a minha alma. Muito bem. Primeiro verso. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu pela multidão do povo e guiava em procissão ou em cortejo a casa de Deus em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Muito bem, queridos. Este salmo, ele me chama muito, mas muita atenção, porque alguém deu o título dele a Davi, mas eu não consegui ver em Davi o título dado a esse salmo. A maioria diz que é Davi, mas eu não encontro Davi neste salmo. Eu não encontro Davi neste salmo. Eu encontro um levita, que a gente leu aqui, ele guiava as pessoas em louvor à casa de Deus. E isso não era trabalho de rei, isso era trabalho de levita. Não era do sacerdote, era do levita. Todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita era um sacerdote. Então veja que esse salmista que aqui está, que eu quero até falar que é um levita, ele está longe da casa de Deus. Ele está distante de Jerusalém. E me faz, pela leitura, entender que ele está próximo ao Monte Hermon, a outra extremidade ao norte de Israel. O Monte Hermon, a Jerusalém, onde estava o templo de Deus, que ele faz menção no Salmo constantemente, ficava aproximadamente 333 quilômetros de distância, bem distante. E ele, por motivo de força maior, o texto não explica, a Bíblia não explica, né? Eu cavei pesquisa, não explicaram, por que ele estava tão longe do templo. Por que ele se encontrava tão distante do templo, sendo um levita? Um levita, o lugar dele é onde? Próximo às coisas de Deus. Eu não quero denominar ninguém, nós não somos levita. Amém, irmãos? Nós não somos levita. Levita, ele já ficou engajado exatamente para aquela finalidade ali no Velho Testamento. Eu não sou levita, ninguém aqui é levita. Mas o trabalho do levita neste tempo, nesta época, nesta ocasião, é no templo. Amém? Quem concorda comigo, diga amém. Por favor, pastor, me ajuda. Amém. Então nós vemos que esse levita está bem distante. E ele começa... É muito importante, irmãos, eu quero que os irmãos prestem muita atenção nisso. Essa palavra falou muito comigo. Falou muito comigo. Senão não transmitir aos irmãos. Eu teria dificuldade de transmitir aos irmãos uma coisa que Deus não falou para mim. E não falou, não mexeu comigo. Se eu não for influenciado pela palavra de Deus, é difícil. Se eu não for confrontado pela palavra de Deus, fica difícil. A palavra de Deus sempre precisa me confrontar. Porque senão não faz efeito para mim. Não fará efeito para você. Se você não se sentir confrontado pela palavra de Deus, alguma coisa de errado está acontecendo com você, não com a palavra. Está acontecendo comigo e não com a palavra. Então veja que o salmista aqui, ele faz exatamente a comparação que ele está vivendo. É um salmo didático, é um salmo de aprendizado, é um salmo que nos ensina. Por isso é didático. Ele nos ensina. E dentro desse ensinamento, o salmista, ele estando distante lá do templo, lá do Santo dos Santos,
lá da casa de Deus, lá no Monte Moriá, lá no Monte Sião, em Israel, ele começa aqui a pensar o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. É muito importante sabermos por que ele faz a comparação com a corça e não faz com o leão. Por que ele faz a comparação com a corça e não faz com a águia? E ele coloca exatamente, olha só, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Primeiro ponto, o salmista ele começa a observar, ele é observador, o levita começa a observar, ele é observador. Talvez eu e você não sabia disso, ou quem sabe você ainda não saiba disso. Ele faz a comparação com a corça, porque a corça, se ela ficar muito tempo longe da água, primeiro ponto, se ela ficar muito tempo longe dos rios, longe dos lagos, longe da água doce, ela começa a exalar um odor. Ela começa a ter um mau cheiro insuportável. E aí os predadores farejam de longe a corça. E ela tem consciência animal que ela de fato está fedendo por não se encontrar com as águas. E aí o que ela faz? Ela sai correndo, pastor, atrás de água. O predador sente o cheiro e sai atrás dela. O predador vai atrás dela. Não sei se vocês já viram, eu não sou muito de ver televisão. Eu não sou amante da televisão, né? Eu sou casionista em televisão. Tem irmãos que gostam, né, de coisa, eu não acompanho, eu não tenho paciência de estar sentado vendo. Eu sou muito impaciente, muito estranho, muito estranho. Então veja, porque eu não fui criado com televisão. Lá em casa nunca teve televisão, né? Eu vim ter televisão depois de quase 45 anos de idade, que eu vim ter uma dentro de casa. Meu pai não tinha televisão, então meu pai era crente, poder puro, não tinha televisão, minha família não foi criada com televisão. A pessoa desse, irmão Jorge, 9 moleques dentro de casa? Glória a Jesus, né? Sem televisão, imagina. Aí veja bem, o que acontece? A corça, ela sai correndo à procura da água, o predador vem atrás. Ela vai correndo à procura da água, quando ela chega na água, ela não para beber água, ela se joga na água. Ela nada na água. O focinho dela fica de fora apenas, o corpo todo imergido, para sair o mau cheiro. O predador está lá do outro lado esperando, e ela fica ali, se purificando, se limpando. O predador está lá. O predador é vencido pelo cansaço e vai embora. A corça sai dali, lavada, purificada, limpa, sem odor. O que o salmista me traz com essa reflexão que ele faz? Ele está dizendo o seguinte: eu sem Deus, longe de Deus, eu estou fedendo. Longe de Deus, eu estou podre. É isso que ele está dizendo. Longe de Deus, eu estou presa fácil ao predador. É isso que ele está dizendo. Longe de Deus, do templo de Deus, eu de fato estou vulnerável. Queridos, fique uma semana sem vir à igreja. Fique 2 semanas sem vir à casa de Deus. Fique 1 mês sem vir à casa de Deus, você vai perder o gosto. Sim ou não? Mas por que perdemos? Por que perdemos? Porque saímos de perto do manancial. Porque nos afastamos do manancial das águas. Porque agora a gente ficou fácil para o predador. E o primeiro predador que aparece para a gente, sabe qual é?
O desânimo. O segundo predador, sabe qual é? Estou cansado. O terceiro predador, sabe qual é? A cama quente. O quarto predador, sabe o que é? A televisão, o vídeo, a internet. São os nossos predadores do século 21. Não é um leão que vem atrás do cervo, mas sim essas questões. O salmista está longe, e ele se coloca na posição, ele olha para um cervo que está fedendo, exalando mau cheiro, que está de fato procurando as águas, e ele se compara às correntes, exatamente é o cervo procurando as correntes da água, das águas. Ele diz, assim suspira minha alma por ti. Senhor, eu longe de ti, Senhor. Ah, irmão, se nós todos tivéssemos essa consciência. Quantas pessoas às vezes estão longe, sabe, da casa de Deus, eles se afastam porque querem. Esse daqui, ele foi afastado por alguma circunstância, que não sabemos qual, a Bíblia não diz qual, ninguém explicou qual. Ele foi afastado por alguma circunstância. Ele estava distante. Ele era um levita na casa de Deus, ele tinha acesso à casa de Deus, ele conduzia o povo para a casa de Deus com alegria, com cântico, com júbilo. Mas ele, longe de Deus, ele fica vulnerável. Não importa o nosso sacrifício de tudo que fizemos no passado, o que vale agora é o presente. E ele está dizendo, a minha alma, ó Deus, suspira por ti, dentro da minha alma tem sede de ti. As pessoas se afastam porque escolhem se afastar, pastor. As pessoas se afastam da casa de Deus. É muito bom, uma coisa importante que me chama muita atenção, muito importante, é esse levita, ele está procurando ainda Deus na sua distância, aonde ele se encontra, sabe, ele está buscando, ou seja, não importa o local, se eu estou lá no trabalho, eu tenho que estar buscando, eu tenho que, não é buscar parar para orar, Senhor, eu vou orar aqui agora, não é nessa metodologia, né, esse sistema ideológico, não, é você estar exatamente, Deus, eu estou aqui, eu na verdade, eu sempre preciso, Senhor, a minha necessidade de Ti é muito grande, Senhor, a água é vida, Senhor, a água gera vida, Senhor, a Tua presença em mim é vida, ó Deus. E o salmista, ele vai exatamente continuando, a minha alma tem sede. É a minha alma que tem sede de Deus. Sabe quando a gente percebe isso? Sabe, pastor, quando a gente percebe? A pandemia veio, botou todo mundo em casa. Pastor, quando é que a gente vai recomeçar os cultos? Pastor, por favor, pastor, vamos fazer alguma coisa para a gente estar atento, estar ligado na comunhão. Sabe quando a gente percebe? É no momento que a gente está exatamente sentindo a falta daquilo que nos alimenta. Sabe quando você percebe que está com fome? É quando o seu organismo diz que você está com fome. Sabe quando você pensa que está com sede? Seu cérebro vai dizer para o organismo que você precisa de água. Sabe quando eu preciso, eu vejo que eu preciso de Deus? É as necessidades que eu tenho da distância de Deus. E o salmista aqui, ele está exatamente encaixado nisso. Ó Deus, eu tenho sede de Ti, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a sua face, o que isso aqui está falando? Isso aqui está falando de esperança. Sabe, ele está longe, mas tem esperança. Ele está distante, mas tem esperança. Senhor, quando eu irei, estarei diante da tua face. Gente, o homem não quer apenas que o Senhor o alimente a alma, ele quer estar diante de Deus. Ele quer ver a glória de Deus, ele quer ver o manifestar de Deus. Quanto ensinamento, por isso que é didático, pastor.
Ele tem sede de Deus, mas só a sede não sacia ele. Ele quer ver Deus. Às vezes a gente pensa, quando eu morreu, né, que eu estiver na glória, eu quero ver Jesus. Comece a ver Ele aqui. Veja Ele aqui. Comece a procurar Ele aqui. Comece a olhar no olho do irmão, no rosto do irmão, na face do irmão e ver Deus. Não precisa chegar na glória para ver Jesus. É só nós olharmos para o interior, para a face que resplandece Cristo na vida do irmão, que nós vamos enxergar isso. Tem muitas pessoas com a esperança no futuro muito longe, sabe? Muito distante. Quanto nós podemos viver agora. O salmista diz, eu quero ver a tua face, Senhor. Eu preciso voltar ao lugar de adoração. Eu preciso estar diante do teu povo ainda, Senhor. E para nós aqui, Ele já está aqui. Gente, para nós Ele está aqui. Nós não precisamos fazer a peregrinação dessa e ir a Jerusalém para ver Jesus. Nós não precisamos ir lá no túmulo de Jesus, está escrito, está vazio, ele não está aqui. Nós não precisamos ir ver essas coisas. E se vermos é apenas para um conteúdo histórico, é apenas uma coisa para a gente contar. Mas aquilo não nos move, porque o Cristo verdadeiro está aqui. Ele habita. A Bíblia em Apocalipse diz que ele anda, ele passeia no meio da igreja. Ele sonda os corações. Ele contempla aquilo que nós estamos buscando nesta noite. Ele está vendo se eu vim aqui por acaso. Ele está vendo se eu vim aqui apenas para ver os irmãos. Ele está vendo se eu vim aqui com propósito de estar na presença dEle, receber algo dEle. O salmista, ele está precisando fazer uma caminhada para encontrar o Senhor no seu santo templo em Jerusalém. E isso aí gera no coração dele, sabe o que, irmão? Saudade. Enquanto a gente está perto das coisas, das pessoas que a gente ama, a gente não tem muita saudade. O que faz gerar saudade na gente é a distância. Sabe? A gente só tem saudade de alguns irmãos quando eles faltam. Enquanto ele está presente aqui, a gente não tem saudade, ele está presente. Ele está almejando, sabe? Anelando. Ele está suspirando de estar lá nesse dia, lá na presença. No templo da casa de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Sabe o que ele está dizendo com isso aqui? Veja bem. As lágrimas têm sido alimento. O que ele está querendo dizer com isso? O pranto dele, ele perdeu a fome. Ele perdeu o apetite. Ele tem se alimentado de lágrimas. Gente, quanto que nós poderíamos, né, estar vivendo num momento assim, se a gente percebesse, o salmista Davi falou, ele tem no Salmo 51, ele diz o seguinte, Senhor, os meus ossos se secam quando o Senhor está distante. A minha vida se acaba quando o Senhor sai da minha vida. Ou seja, sentir fica difícil viver. Sentir não existe expressão de vida em mim. Quantos de nós poderíamos refletir um pouco mais sobre isto? Pensar mais um pouco o que representa. Alguém falou para a gente essa semana passada. Foi feita uma indagação a alguém. O que representa Deus para você, que se diz um cristão? Se você serve a Ele, por quê e para quê? São perguntas embaraçosas. E foi feita a um cristão pentecostal. Ele olhou, eu sirvo a Deus porque Ele é o ar. Não é isso que eu quero saber. O ar que você respira é o ar que o ímpio respira também. Então, essa não é a resposta. O que representa Deus para você? Porque, às vezes, para ti representa uma coisa, para mim representa outra. Alguém pode dizer, Ele é o Criador. Eu sei que Ele é o Criador, mas para você, Ele é o Criador de todas as coisas. Inclusive de você e de mim. Mas para você, particularmente, o que representa Deus para você? Deus é apenas aquele que está na caixinha de promessa? Deus é aquele que está confinado no livro nosso chamado Bíblia?
Deus é apenas aquilo que nós conhecemos ficticiamente? Deus é uma expressão de natureza? Deus é aquele que criou todas as coisas? Ou é aquele que se humanizou e se tornou homem e veio morar entre nós para que Ele morresse por nós e subisse aos céus e através viesse o Espírito Santo e morasse na gente? Quem é Deus? Por isso a pergunta, onde Deus está? A pergunta foi feita ao levita. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Olha onde você está. O marasmo de vida que você se encontra. Ao desânimo, a fraqueza que você está. Onde está o teu Deus que diz que é forte? Aonde está o teu Deus que diz que você que é santo e você anda num pecado tão sujo? Como a coça imunda? Ou será que Deus não percebe, não vê, não sente? Os meus pecados, Ele ofende a santidade de Deus. Mas também o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E o salmista, com lágrimas, tem sido meu alimento de dia e de noite. Ele está num estado aqui, irmãos. Eu não quero falar que é um estado de depressão, não. Porque tudo isso aqui, sabe por quê? É sede de Deus. Fome de Deus. As pessoas ficam doentes pela ausência de Deus, gente. Tem famílias todas doentes emocionalmente, por ausência de Deus dentro do lar. Famílias estão despencando, porque excluíram Deus da sua vida. Prefere tudo neste mundo, menos Deus. Respeita tudo neste mundo, menos Deus. Busca tudo neste mundo, menos Deus. E o salmista aqui, eu sou sujo, eu estou imundo, mas quero ser lavado como uma corça. Eu preciso, eu necessito. Eu não posso, Deus, ficar longe de Ti, imundo. Eu preciso estar lá no meu trabalho, Senhor, que é longe da igreja, mas santo na Tua presença. Eu preciso testemunhar de Ti, Senhor. Purifica o meu ser, ó Deus. As Tuas palavras e as minhas palavras nos condenam diante dessa sociedade. As nossas escolhas nos condenam diante dessa sociedade. Os meios e as atitudes me condenam diante dessa sociedade. Porque eles estão buscando Cristo em mim. Eles estão buscando Cristo em você. Eles estão buscando uma palavra de alento em você. Eles estão buscando uma palavra de resposta em você. E você é o canal de Deus nesse mundo. Você é a fortaleza de Deus neste mundo. Você é o representante de Deus neste mundo. Nós somos isto. Se não somos isto, estamos fora de baralho. É carta fora do baralho. É o estudo, irmão Jorge. Somos sal para ser pisados. Somos sal para ser pisados. Eu não sei, não posso nem comparar com a luz de ar debaixo da mesa. Porque quando bota uma luz abafada, ela apaga, gente. O oxigênio acabou, ela apaga. Nós precisamos da luz de Cristo em nós e do oxigênio do Espírito Santo para podermos nos manter vivos diante dessa sociedade que está apodrecendo em pé. Mortos vivos! Enquanto nós não tomarmos uma atitude, saber que lado que nós estamos, nós não seremos representantes de Cristo na terra, não. Não seremos. Se as pessoas olhar para a gente, sabe, e não conseguir ver Cristo na nossa vida, tem alguma coisa errada com a gente. O salmista continua, enquanto diz continuamente, o teu Deus, onde está? A pessoa vai para o hospital doente. Eu quero fazer uma colocação aqui, queridos.
primeiro remédio a ser tomado na minha vida como cristão que crê em Deus é Jesus. É o primeiro remédio. Ele fala para a gente pedir em seu nome, ao Pai. Mas nós temos pecado nisso. O primeiro remédio da gente que a gente toma é exatamente procurar os médicos. Não é que seja errado procurar um médico, tá? O primeiro remédio, Senhor, estou enfermo. Qual deve ser a minha atitude como aquele que diz que crê em Deus? Senhor, eu estou aqui. Estou passando por esse mal. Se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. Se for o teu propósito, me cura. Eu creio em Ti. Se o Senhor não curar, eu continuo crendo. Se o Senhor não me curar, eu continuo me arrastando, mas eu vou te servir. Se o Senhor não quiser resolver meu problema, eu continuo contigo. Ou seja, não é as circunstâncias que vão mudar o nosso comportamento diante de Deus. Isso é convicção, quem tem convicção. Não é apenas fé, é convicção. Muitas das vezes a gente vê pessoas que estão passando situações adversas. E o ímpio, rapaz, o ímpio olha para ele assim, rapaz, você está pior do que eu, rapaz. Como que eu vou servir um Deus que você serve? Eu fico me perguntando, você está pior do que eu? Onde está o teu Deus? Eles escarneciam do levita. O levita estava longe, o levita estava vulnerável, e essas presas aqui, aonde está o teu Deus? Onde ele está? E aquilo, sabe, mexia. Era como um punhal que entrava no coração do levita. E ele tinha aquela sede, ele está falando exatamente da sede que ele tem, mas neste momento aqui, essas palavras, sabe, muitas das vezes as palavras são pior do que um tapa. É pior do que um soco, é pior do que uma pancada. Haja vista que palavras, muitas das vezes, intimida, prende as pessoas, amarra as pessoas, bota medo nas pessoas. Davi chega lá na batalha, lá tem um monte de homens lá, soldados do exército. Está lá Saul, né? Enorme, o rei com a coroa, a cabeça enorme. Está os soldados, 3 irmãos de Davi estão ali, estão os soldados enfileirados, e um homem apenas, chamado Golias, lá no meio, falando um monte de abobrinha. Um homem, chamado Golias, de aproximadamente, 6 côvados, aproximadamente 3,20 metros de altura, com uma lança, um escudeiro, e ele está falando, olha, eu quero saber se em Israel tem algum homem para pelejar comigo aí, mano a mano, um duelo. Gente, se vier um e me ganhar, o exército filisteu se rende a vocês, mas também se nós ganhar, vocês se rendem a nós. Apareceu alguém? Por quê? As palavras, foram 40 dias, de manhã e de tarde, 80 vezes aquelas palavras repetidas no ouvido, ninguém se levantou. Mas chega alguém que tem Deus na vida, chega alguém que muda a circunstância, chega alguém que traz em si não um legado da experiência de ter matado um leão e um urso, chega alguém que fala assim, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, eu não recebo essa afronta, porque esta afronta está ofendendo o meu Deus, e eu vou provar aqui que tem Deus em Israel. O homem com Deus é a maioria, um exército sem Deus não é nada. E ele vai ganhar a batalha. Mas veja o que é as palavras. O salmista aqui, o levita está aqui encurvado, um tanto por causa dessas palavras que o intimidaram. Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava com a multidão de povo, ele os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria. Aquelas romarias, né? Jerusalém ficava no alto,
O templo ficava no Monte Sião, em Jerusalém. O templo construído por Salomão. Quem estava cá embaixo ia subindo aquelas caravanas para estar no culto, para estar louvando a Deus. Mas ele não esperava chegar aqui dentro para louvar não, sabe, pastor Márcio? Ele não esperava o irmão chegar e dar aquela iniciativa, não. Irmãos, vamos adorar a Deus? Na rua eles já vinham cantando, já vinham salmodiando, já vinham louvando a Deus. A multidão gritava, adorando a Deus. A multidão louvava a Deus. A multidão estava em festa, porque ia para o templo adorar a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje a gente pega uma palavra dizendo, entristeci-me quando me chamaram, vamos à casa de Deus. E lá tinha que ter o mediador. Aqui, o véu se rasgou, nós estamos aqui, ó, de forma vertical, aberto o céu para nós. Os céus estão abertos para nós, sabe? A gente não precisa pedir a um, a outro, o céu está aberto. Eu quero pedir ajuda, mas falar assim, olha, você é o responsável para me conduzir à presença de Deus? Não é, porque o Cristo ressurreto, ele rasgou o véu do templo, no seu sacrifício na cruz do Calvário, abriu a porta dos céus para nós. Nós estamos aceitos diante de Deus. As nossas orações são ouvidas diante de Deus. As nossas orações são respondidas diante de Deus. Pede agora o que tu queres. Suplica a Ele o que tu necessita. Fale com Ele as suas ansiedades. Se lance aos braços dEle. Precisamos nos colocar, querido, nos braços de Deus, que é o braço de Deus que é o lugar seguro para nós estarmos. O salmista estava vulnerável. E quando você está vulnerável, as palavras, qualquer palavra que chega, pum, irmão, estou triste. As convicções. Nossa, não está nas pessoas. O serviço que a gente presta não são aqui para o pastor. A gente sim, a gente presta um serviço a Deus, mas se esse serviço não passar por aqui, não passar por aqui não é um serviço. Se nós não observarmos isso, tem muitas pessoas que pensam assim, não estou indo para a casa de Deus, vai fazer o quê? A gente vai buscar a Deus. A busca a Deus é muito importante, isso é importantíssimo. Aí eu me pergunto, para que buscar a Deus? É outra pergunta. Para quê? Existe objetivo? O salmista está buscando porque ele está com sede de Deus. Ele está distante, sentindo a alma dele vazia. Ele está buscando a Deus porque está sujo. Ele necessita de buscar a Deus. Ele está buscando a Deus porque está sendo afrontado com palavras duras. Que alguém vai falando nos ouvidos dele. E uma coisa é certa, irmãos. Alguém começa a falar um negócio para você, você deixa. Isso é coisa da carne do irmão. É coisa da carne do irmão. A mesma pessoa vem e fala outra coisa, pum. Isso é do diabo. O irmão está sendo usado pelo diabo. E de tanto falar algumas coisas, acaba a pessoa aceitando aquilo como uma verdade. E aí ele aceitando como verdade, onde está o teu Deus, cara? Onde está o teu Deus? Veja a repetição. Onde está o teu Deus? Onde ele está? Cara, se você está doente no hospital, onde ele está? Vocês não têm o costume de orar e Deus responder? Vocês não pregam isso nos púlpitos da igreja? Vocês não falam isso? Vocês não falam da comunhão? Vocês não falam do amor? Vocês não falam que Deus é bom? Vocês não falam que Deus é grande? Que Deus é rico? Que Deus é poderoso? Como é que você está nesse estado? É isso que eles quiseram dizer. Como é que você está nessa sarjeta deprimível aqui, se caso lá em Israel Deus está centralizado? E nesse contexto aqui, irmãos, é muito importante eu falar sobre isso. Essa categoria de levita aqui, sabe o que eles entendiam? A teologia deles, sabe o que eles entendiam? Eles entendiam que Deus estava só em Jerusalém. Estava lá no Santo dos Santos e não saía de lá para nada. Aí a gente bota uma arca aqui, né, pastor? Bota uma arca aqui. A presença de Deus está lá no templo. A arca.
Aí o pastor, poxa, de papel não tem significância, vamos fazer uma arca de bronze, botar aqui na frente. Aí vem o outro irmão e fala, não, irmão, de bronze, pô, bronze, vamos fazer de prata, a arca tem que ser de prata. Vem o outro e fala, não, de prata não, lá era de ouro. O símbolo da presença de Deus não é a arca, é eu e você. A arca, que representava a presença de Deus, a caixa feita de madeira, coberta de ouro, agora é eu e você, onde o Espírito habita. E essa teologia, veja bem, no Salmo 137, quando eles são levados para o exílio na Babilônia, que são exilados na Babilônia, cante um canto cristiano. Não vou cantar, rapaz, a gente está aqui na peregrinação, estamos aí sendo levados a cativeiro, por que cantar? Não tem por que cantar, não existia homem para cantar. O Deus tinha ficado lá na arca, e eles foram levados cativeiro, para o exílio na Babilônia, 70 anos lá. Ezequiel, no capítulo 17, ele fala o seguinte, olha, Deus veio voando como águia para aqui, para a Babilônia. Deus está aqui entre o teu povo em Babilônia. Não importa onde eu estou, importante que Deus está. Não existe espaço geográfico para Deus habitar. Não existe dimensão de profundidade ou altura. Ele está lá e está embaixo. Não podemos botar Deus na caixinha de promessa. Não podemos reduzir o nosso Deus àquilo apenas que a Bíblia diz. Ele é esplêndido, maravilhoso, eterno, grande. Sem limite, sem fim. Por isso, irmãos, a gente tem um entendimento. Eu quando vejo o irmão Jorge falando aqui na frente, irmão, não é elogiar o irmão, não. Sabe, o irmão Júnior. Rapaz, quanto que a gente aprende com a revelação que Deus vai falando ao irmão. A gente vai vendo que Deus vai fazendo algo brotar, sabe? Vai fluindo. É um canal de bênção. Sabe? Aí vem o pastor Gessé, o pastor Márcio, é o canal de bênção. É uma engrenagem que Deus está rodando ela. Sabe? Com a própria mão. Ele não mandou o anjo, ele veio para rodar com a própria mão. E essa engrenagem está sendo purificada. Aleluia. E volta e meia, Deus tem que botar óleo na engrenagem. O óleo da unção, o Espírito Santo. Não é aquele óleo da oliva, não. É o Espírito Santo presente. Aquele óleo só é representativo, é o Espírito Santo pessoa. Ele que fala o teu coração, ele que te convence, me convence ainda do pecado, da justiça e do juízo, e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele tem esse poder. Só Ele tem o poder de pegar a palavra dEle e aplicar o coração doente do ser humano e transformá-lo. Porque o Evangelho, em Romanos 1,16 ainda diz, é o poder de Deus. Aleluia! É o poder de Deus para a transformação. E Deus não deu esse poder a nenhuma entidade. Deus não deu poder a isso a nenhuma instituição. Ele deu à igreja, ao povo dele, aos eleitos dele, ao chamado por eles, ao trabalhado por eles, aquele que ele chama, aquele que ele transforma, aquele que ele santifica. É esse que ele tem um compromisso. E o Espírito vai rodando para concluir. Concluindo aqui, no versículo de número 5. Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você já teve essa conversa contigo mesmo? Se eu olhar para ti, sabe, no momento de dor, de desespero, que vem aquelas setas dizendo para você, cadê o teu Deus? Onde Ele está que não te livra dessa situação? Cadê Ele?
Porque está batida a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. É uma conversa de você, sabe, jogando para dentro. Ah, querido. E a resposta está aqui. Espere em Deus. Espere em Deus. Porque você está batido. Porque a tua alma sofre. Espere em Deus. Porque você ainda vai louvar o Senhor como louvava antes. Você ainda vai fazer um canal de bênção nas mãos de Deus como era antes. Você ainda vai orar como antes. Você ainda vai falar de Jesus como antes. Você vai vivenciar Deus como antes. Espere em Deus. Aleluia. Ainda louvarei. Oh, a esperança está viva. A esperança não morreu. A esperança não morreu. Ela ainda está viva. Espere em Deus. Porque ainda eu louvarei. Ainda eu exaltarei. Ainda estarei diante dele. Ainda eu verei. A minha fé não morreu. A minha esperança não morreu. Os meus olhos não perderam a visão de Deus. Ainda louvaremos. Sabe quem faz isso? Aleluia. É Ele. É Ele. É a presença infalível de Deus. É a presença de Deus infalível. Foi cantado o Senhor. Ele não está longe. Ele está perto. O clamor deste homem atravessou as barreiras, atravessou as montanhas, a 333 metros, e chegou ao templo, mas Deus estava bem perto dele, da forma vertical, só esperando que ele agora rasgue o coração diante dele, e é o que ele faz. E a gente para e pensa, queridos, é o Espírito que trabalha na gente para isso. Sabe por quê? Porque tudo que nós queremos é dar vazão àquilo que nós estamos ouvindo. Tudo que nós queremos é dar vazão àquilo que nós não estamos vendo. Tudo que queremos dar vazão àquilo que nós não estamos sentindo. Se a presença de Deus não está perto, se eu não vejo Deus, se eu não posso estar nos cultos, a pandemia nos ensinou algumas coisas. Uma coisa que eu quero falar para você aqui nessa noite. Quando estiver com a alma batida, seja o próprio terapeuta da tua alma, como foi esse levita aqui. Seja o próprio terapeuta. Por que você está assim, Silas? Porque está sofrendo. Porque está cabisbaixo. Não perca a sua fé. Não perca a tua esperança. Não permita que os teus adversários enfreguem no teu rosto. Onde está o teu Deus? Faça como a corça, se lança nas águas, se purifica e sai limpa. Amém, pastor? Que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha falar no nosso coração, queridos. Vem um problema, a única maneira de nós estarmos curvados, sabe como? É de joelho orando. É muito importante isso. Não se curve diante das situações, se curve diante de Deus. Não se curve diante dos problemas, se curve diante de Deus. A única maneira que Deus aceita nós prostrados é diante dEle. Diante das situações, fazer, ser forte e corajoso. Se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé será pequena. Levanta a cabeça, parte para cima, avança, porque eu sou contigo. Lava a tua alma em Cristo Jesus. Amém, pastor.